vídeo anterior, falei um pouco sobre a política do café com leite. Não assistiu o vídeo? Vou deixar aqui na descrição para você poder estar assistindo. Essa política, então, se estendeu durante um certo período na Primeira República do Brasil, ou República Velha. Porém, esse não é um sistema político que acontece hoje, não é um sistema que durou para sempre. O que será que aconteceu? Bom, em 1829, o presidente da República era Washington Luiz, paulista. Bom, nesse período de 1926 até 1930, o presidente da República era Washington Luiz, que era um representante do estado de São Paulo. No ano de 1929, como a gente viu no vídeo anterior, ele deveria então entrar em um acordo com o Partido Mineiro para que eles pudessem então indicar algum nome para concorrer a candidato à presidência. E esse candidato deveria ser mineiro, afinal havia a questão do revezamento entre Minas e São Paulo. Porém, o Washington Luiz estava muito contente com alguns projetos políticos que ele estava tendo e pensou que talvez indicar um paulista seria a melhor solução para que esses projetos continuassem. E ele indica então a candidatura de Júlio Prestes para que esse então concorresse à presidência na eleição de 1930. E Washington Luiz então pensou que os mineiros iriam aceitar e concordar com essa indicação dele, de que um outro paulista continuasse no comando por mais um mandato. Porém, Washington Luiz se precipitou e não foi bem sucedido nessa decisão quanto ele pensou que seria. E o indicado à presidência por Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, não aceitou essa indicação de Washington. Mediante isso, ele então articulou, elaborou uma aliança entre Minas Gerais e outros estados para que eles pudessem formar um outro partido para combater a indicação à presidência que Washington Luiz fez. Em 1929, é formada então a Aliança Liberal, que é a união entre o partido de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e da Paraíba. E aí então Getúlio Vargas, que era o governador do Rio Grande do Sul, seria o candidato para a presidência da República, e o vice dele então seria João Pessoa, que era o governador da Paraíba. A eleição foi realizada em março de 1930. E quem será que venceu? Getúlio ou Júlio Prestes? Quem venceu foi Júlio Prestes. Porém, muitos acusaram ele de ter cometido uma fraude. Porém, ele venceu e deveria assumir ao cargo de presidente da República em novembro daquele ano. Porém, no meio de tudo isso, João Pessoa, que era o candidato indicado pela Aliança Liberal para ser o vice-presidente da República, foi assassinado. E quem eles culparam pela morte de João Pessoa? Com certeza Washington Luiz, que tinha indicado o representante contrário a ele e a Getúlio Vargas. Nesse período, então, Washington Luiz ainda era o presidente do Brasil, afinal ele deveria ter governado até novembro de 1930. Porém, em 24 de outubro desse ano, então, Washington Luiz foi tirado, foi deposto do poder por uma junta militar do governo provisório. E isso já era então um plano da Aliança Liberal, que estava indo contra a indicação de Washington Luiz. E quem era o líder da Aliança Liberal? Getúlio Vargas, que foi o outro candidato à presidência. Então, no meio dessa reviravolta, Júlio Prestes, que ganhou a eleição, não assumiu no final de 1930. O Washington Luiz
não cumpriu totalmente o seu mandato, João Pessoa foi morto e Getúlio Vargas assumiu o poder no chamado governo provisório, sendo empossado então no dia 3 de novembro de 1930 como chefe do governo provisório. Mas o que foi esse governo provisório e o que ele fez de diferente? Para não perder, se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo for ao ar. Tchau, tchau!